A grande preocupação que surge, e se fala muito, é sobre câncer de próstata. Além do câncer de próstata, o que você chamaria atenção das doenças que acometem a próstata? Sem dúvida, câncer é a doença que mais traz preocupação da população e da saúde masculina pelas complicações que podem trazer em casos avançados. Mas a gente tem que discutir também as doenças benignas da próstata, né? Existem dois grupos de doenças principais que eu chamaria aqui de o crescimento benigno da próstata, a hiperplasia prostática benigna, que é mais frequente que o câncer, na verdade. Então, a presença de hiperplasia prostática benigna, ela acomete em quase sua totalidade dos pacientes da terceira idade. Então isso, a HPB, como nós dizemos, deve sempre ser lembrada e muitas vezes é isso que traz o paciente à consulta, é o sintoma urinário, é a dificuldade que traz esse paciente. A prostatite também, uma infecção da próstata, uma inflamação da próstata também é uma causa de procura em consultas médicas. Então, além do câncer, eu destacaria a hiperplasia benigna e a prostatite. Na verdade, se falava muito do câncer numa época também diferente. Eu acho que hoje as pessoas falam sobre qualidade de vida, né? Quando você tem a hiperplasia, existe algo que nós chamamos de prostatismo, que traz uma dificuldade miccional, as pessoas acordam várias vezes. Então, hoje é uma percepção de que as pessoas procuram um urologista bastante por isso também. Sem sombra de dúvidas, né? A hiperplasia sempre é o motivo que acaba trazendo o paciente à consulta. Ele se queixa pelo crescimento prostático, há um estrangulamento da uretra e uma dificuldade urinária. Esse paciente vai ter um jato mais fraco, ele vai ter uma dificuldade para urinar, uma dificuldade para esvaziar a bexiga. Às vezes ele tem uma frequência urinária aumentada, ou uma urgência, ou acorda à noite. E isso traz o paciente ao médico e aqui nessa oportunidade de saúde a gente acaba fazendo um screening, um check-up para outras doenças também. Mas isso sim é uma doença que acaba afligindo a qualidade de vida do paciente. E é aí que a gente tem que agir. E os pacientes, muitas vezes, eles têm um certo preconceito em relação ao exame da próstata, o toque prostático. Além disso, eu acho que eu queria que você falasse também disso, mas quais os exames que são necessários para que alguém possa fazer o diagnóstico dessas doenças? Perfeito, Cláudio. O exame de próstata ainda é necessário, né? A gente sempre busca exames cada vez menos invasivos, exames cada vez com melhor qualidade de informação, mas uma consulta clínica minuciosa, uma escuta atenta, um exame físico ainda é necessário para avaliação de próstata. O exame é um exame indolor, que dura menos de 5 segundos, e o urologista experiente ele vai ter capacidade de avaliar o tamanho da próstata, a consistência, a presença de nódulos e perceber ou não se tem algum indício de tumor prostático. Para avaliação de sintomas urinários, sempre a gente utiliza a realização de uma ultrassonografia de bexiga, de próstata, para ver o bom esvaziamento da bexiga, uma fluxometria para ver a força do jato urinário, um exame de urina para descartar a infecção. E quando a gente pesquisa e tem alguma dúvida em relação ao câncer, ao tumor, a gente vai fazer uma ressonância. A ressonância, sim, foi um exame que teve uma mudança de paradigma. A gente hoje consegue descartar, às vezes, biópsias desnecessárias ou, eventualmente, fazer uma biópsia de próstata dirigida para a imagem que a ressonância nos mostrou. Então, esse é um exame que nos ajuda bastante na prática clínica. E a partir de que idade o paciente deve procurar o urologista pensando especificamente na próstata, paciente assintomático? Perfeito. Isso é importante quem está de casa gravar muito bem, né? Então, na população geral, tanto a Sociedade Brasileira de Urologia quanto a Associação Americana e Europeias, elas concordam que o paciente a partir dos 50 anos de idade deve procurar rotineiramente o urologista. E aí uma decisão compartilhada de qual vai ser a periodicidade dessas consultas, mas a partir dos 50 sempre. E esse exame deve envolver a realização do PSA e a realização também do toque retal, do toque prostático. Mas existem grupos de risco, e esses grupos de risco devem começar mais cedo. Aqueles pacientes que são afrodescendentes, os pacientes negros e os pacientes com história familiar positiva, ou seja, um parente de primeiro grau, pai ou irmão com câncer de próstata, eles devem começar 5 anos mais cedo, aos 45 anos de idade. E tem um subgrupo ainda mais perigoso, aqueles pacientes que têm história familiar em indivíduos jovens, e indivíduos jovens com tumores mais agressivos, geralmente eles são coincidentes, mais jovens e mais agressivos. Esses pacientes devem começar aos 40 anos de idade.